Bom, sejam todos bem-vindos a mais uma live do candidato a vereador Miguel Janetti, pelo número 15800. Como de hábito, vamos tratar de mais um tema importante e de relevância para a população. Um tema que tira o sono dos brasileiros de uma forma geral e também dos paulistanos, e tira não só o sono, tira os meios de subsistência e tira a dignidade, que é a questão do desemprego. Foi muito pertinente, Miguel, a gente tratar desse assunto do desemprego hoje aqui nessa live, porque o IBGE atualizou os dados do desemprego no Brasil justamente nesta sexta-feira. A taxa de desemprego subiu para 14,4%, a maior desde 2012. Isso significa 13 milhões e 800 mil brasileiros sem emprego. É bom a gente aqui ajudar as pessoas a fazer uma leitura desses números. Não é que existam 13 milhões e 800 mil brasileiros desempregados. Existem muito mais. No espaço de tempo em que foi realizada a pesquisa, que foi no trimestre entre junho e agosto, o IBGE levantou este número baseado nas pessoas que efetivamente estavam procurando emprego nesse trimestre. Isso significa que não entram nesta conta pessoas que desistiram de procurar emprego, que já estão procurando emprego há muito tempo e não conseguem, e não entram nessa conta também as pessoas que desistiram de procurar emprego e entraram na informalidade. Bom, nada mais pertinente de que um candidato a vereador tratar deste tema. Por isso, o Miguel propôs esta live, está aqui hoje para responder aos eleitores qual será a sua atitude, qual será o seu trabalho na Câmara a partir do ano que vem, no sentido de atenuar este problema. Miguel, eu abro para você agora, para você dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui nos assistindo e vamos tratar do assunto. Boa noite, Roberto. Quero agradecer aí ao nosso público. Mais uma live dessa candidatura, desse processo. Hoje é exatamente a antepenúltima live na condição de candidato a vereador. Cumprindo a live de hoje, teremos mais duas lives, né? Nas próximas duas sextas-feiras, para então nos encontrarmos aí com as urnas, juntamente com esse nosso público aí que está nos acompanhando, e eu tenho certeza que vai nos ajudar muito a enfrentar esse desafio. Então, eu quero agradecer a todos, eu quero pedir a gentileza para vocês nos ajudarem, compartilhando, curtindo, comentando esta publicação, que vai ser muito importante para romper o algoritmo do Facebook e essa mensagem chegar a todos os cantos da cidade. Esse é um gesto muito importante para a gente, principalmente nessa reta final de candidatura. E você falou a verdade, parece que a gente adivinhou, né? Quando a gente sentou para esboçar o cronograma das lives, há alguns meses atrás, a gente não imaginava que hoje a gente iria deparar com esse dado alarmante do IBGE acerca do volume de brasileiros empregados e desempregados atualmente. Mas, enfim, quero agradecer a todos por estarem aqui e vamos à luta. Vamos lá, Roberto. Vamos começar, Miguel. A primeira pergunta que eu tenho que te fazer, Miguel, é a seguinte. Nós tivemos agora, o Brasil se viu mergulhado, após anos do governo PT, na maior crise econômica de sua história. Olha assim, chamar essa crise de maior crise econômica de sua história não é pouco, porque o Brasil é um país acostumado a crises econômicas. Mas o fato é que nós estivemos e ainda estamos mergulhados na maior crise econômica do país. Quando o Brasil estava dando seus passos para sair do buraco, veio a pandemia e só piorou o que já estava ruim. Bom, minha pergunta para você, Miguel, é a seguinte: o que um vereador pode fazer de efetivo para tentar atenuar a situação do desemprego em sua cidade, no caso, São Paulo? Olha, primeiro que eu acho que esse tema e essa realidade hoje extrapola um pouco a minha condição como candidato a vereador, né? Eu estou bastante chateado, estou profundamente chateado, inclusive, porque eu não penso unicamente na nossa cidade, né? Eu fico pensando aí nas cidades do Nordeste, do Fundão do Norte,
as cidades lá do Vale do Jequitinhonha, ou mesmo aqui do Vale do Ribeira, aqui pertinho, né? Cidades sem estrutura, com quadros técnicos ruins, cidades onde os nossos compatriotas aí estão padecendo, né? Esse país é profundamente desigual. E nós temos a bênção e o privilégio de morarmos em uma cidade que realmente possui os melhores indicadores em todos os sentidos, né? E ainda assim é ruim para muitos. Então, calcula lá no fundão desse Nordeste como que não está a situação dos nossos compatriotas, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar aí, minha tristeza com essa situação, né? E hoje, realmente, o IBGE nos informou, né, que o número de brasileiros desempregados chegou à casa dos 14 milhões, mais uma fatia de cerca de 6 milhões de desalentados, ou seja, brasileiros que sequer se motivam a sair de casa para buscar uma recolocação, né? E tudo isso é fruto de uma crise interminável econômica, social, né? E cuja instabilidade política realmente a aprofunda, né? Esses sucessivos escândalos, essa política conturbada, as instituições brigando entre si, a promoção da desinformação, realmente é um ambiente ruim e que contribui para aprofundar essa crise. No momento onde as autoridades deveriam estar debruçadas para buscar soluções, políticas públicas de geração de emprego, né? Então, realmente a queda da renda dos trabalhadores foram afetadas e para piorar toda essa situação, nós tivemos que enfrentar esse ano essa pandemia, né? Uma crise sanitária aí como o mundo não via desde a gripe espanhola, que surgiu em meio à Primeira Guerra Mundial, praticamente 100 anos, e que realmente deixou aflorada essa desigualdade do país e acabou contribuindo ainda mais para a derrocada e o extermínio de milhões de empregos, né? Mas isso não é novidade para a gente também. Eu trouxe aqui um dado da consultoria Bloomberg de 2018 que mostra que o Brasil está habituado a figurar entre os países com elevados índices de desemprego, né? Então foram ranqueados os 10 maiores PIBs da América Latina em 2018 pela consultoria e naquela ocasião o Brasil já ostentava incríveis 13% de desempregados, né? Enquanto o México, por exemplo, um dos grandes PIBs do nosso continente, ostentava algo em torno de 3% de desempregados, né? A grande questão, né, e a tristeza que a gente tem é porque os economistas, os especialistas dizem que o problema tende a crescer, né? A perspectiva da gente constatar uma inflexão nessa curva de desemprego, segundo os especialistas, será a partir de 2022. Então, teremos aí pelo menos mais um ano de crise, né, onde a gente vai ter que se reinventar a cada dia para sobreviver, né? Então, na condição de candidato a vereador, eu estou bastante preocupado com isso. E depois a gente vai falar um pouquinho mais durante a live, mas a espinha dorsal do meu plano de compromissos registrados em cartório está relacionada com a infraestrutura e com a promoção do setor da construção civil. Depois eu vou dar uns dados aqui para os nossos amigos, que é um dos setores que pode ajudar a gente a amenizar essa tristeza e esse sofrimento dos paulistanos. Ô Miguel, como você acabou de falar sobre infraestrutura e construção civil, nós vamos continuar nessa toada. Você é um engenheiro civil, uma de suas bandeiras é, e você já deixou claro, a defesa do setor da construção civil em São Paulo. Então, eu queria que você me apresentasse dados, números, já que você conhece tão bem a área, sobre como a construção civil pode mover o motor e gerar uma recuperação econômica na cidade de São Paulo. E, claro, geração de emprego, naturalmente. Eu queria dizer, esclarecer para o nosso público que é um setor
de grande potencial para gerar resultados, principalmente relacionados com a geração de emprego. Existe um dado do nosso sindicato da construção, o Sinduscom, que fala que a cada R$ 1 milhão investidos em obras, a gente gera 19 postos de trabalho, diretos e indiretos. Então, é um setor que, além de apresentar e ostentar esses números, é um setor de resposta rápida, porque à medida que você viabiliza aí uma obra, um empreendimento, instantaneamente você gera oportunidade de emprego, né? Então, eu acredito bastante nesse setor e todo o ciclo é virtuoso, né? Ele não se encerra quando as obras ou os empreendimentos são entregues, porque além de promover a infraestrutura e melhorar o ambiente da cidade, quando se entrega a obra ou o empreendimento, seja uma obra de infraestrutura, uma obra de habitação, uma obra de melhoria viária, você melhora a perspectiva da região, né, para receber investimentos, melhora o comércio local, você faz com que as pessoas tenham oportunidade de consumir, gastar e fazer a roda da economia girar perto de suas casas. Então, a construção civil promove e proporciona um ciclo bastante virtuoso na questão da geração de emprego e de renda. E por isso que eu, mergulhado já há 14 anos, constatando isso na prática, no meu dia a dia, fiz questão de aprofundar, de estudar e de pensar propostas que são viáveis, né? O investimento na construção civil e, eleito vereador, se assim os nossos amigos aí entenderem, os nossos leitores entenderem, a gente vai ajudar a construir políticas públicas que realmente viabilizem obras, sobretudo nos bolsões. Depois eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Bom, Miguel, crise econômica somada à pandemia geraram esses números do desemprego que nós acabamos de pontuar aqui. Mas é fato também que o mercado de trabalho é dinâmico e vem passando por grandes transformações nos últimos anos, em virtude dos avanços tecnológicos. Não é comum, principalmente aqui em São Paulo, você ver empresas não conseguindo completar quadro de funcionários por falta de mão de obra qualificada. Então me diga o seguinte, Miguel, o que o poder público pode fazer para preparar e para reverter esse quadro, para que as próximas gerações de paulistanos estejam preparadas para ocupar posições neste mercado de trabalho tão dinâmico e moderno? Eu acho que não tem segredo, todo mundo sabe a fórmula, né? É um investimento na educação e na cultura. Eu costumo ler bastante o Eduardo Janete da Fonseca. Tem o mesmo sobrenome que eu, porém não somos parentes, né? É um dos economistas aí mais proeminentes do Brasil. E ele diz que o maior capital que um país tem à sua disposição é o capital humano. Então, a gente investir nas pessoas, a gente construir um país voltado e focado na educação, a gente pensar num grande projeto de desenvolvimento ancorado a um grande plano nacional de educação e de cultura, é realmente o que vai colocar o nosso país nos trilhos. E, basicamente, pensando na escola em tempo integral, pensando na redução de alunos por sala de aula, pensando na valorização do professor e dos agentes que compõem a estrutura escolar, na formação de cursos técnicos. Então, eu acredito que faço minhas as palavras do Eduardo, né? Que nós temos que investir em capital humano, né? Esse país vai mudar e vai se reposicionar no cenário mundial se a gente fizer esse tipo de investimento. Bom, Miguel, é muito interessante ver que você tem essa visão de longo prazo a respeito da nossa cidade, né, e do nosso país como um todo. Agora, o fato é o seguinte, Miguel, quem está desempregado tem pressa. Quem está desempregado não tem tempo para esperar a economia seguir o seu ciclo de crescimento e retomada, que, como os próprios economistas falam, é lento. Quem está desempregado tem de levar comida para casa e pagar as contas. Então, além dessas ações de longo prazo para o restabelecimento do emprego, o que muita gente deve estar nos perguntando, e muita gente que vai ver essa live deve estar se perguntando, o que pode ser feito em termos emergenciais para ajudar quem está passando por essa situação agora?
Eu acho que é imperioso num país como o nosso, profundamente desigual, eu repito, porque essa é uma constatação que eu tenho devido às minhas andanças como engenheiro, devido às minhas andanças como ativista social, né? Porque eu converso muito com as pessoas, porque eu não vivo em uma bolha, eu me relaciono absolutamente com todas as pessoas e quero saber como que ela vive, como que ela faz para sustentar sua família, as dificuldades do dia a dia. Então, isso, na verdade, é uma percepção. Então, acho que é imperioso um país tão desigual como o nosso criar alguns programas aí de distribuição de renda. Então, eu sou muito favorável ao auxílio emergencial, eu sou favorável à renda mínima, que é um programa do município de São Paulo. Evidentemente, são programas que não podem se estender muito ao longo do tempo, né? Porque todo mundo sabe, e a gente tem que ter responsabilidade com isso, a gente não pode ser demagogo, a gente não pode ser populista, mas a gente sabe que a capacidade financeira do Estado brasileiro está cada vez pior, né? A gente tem um rombo nas contas públicas, a gente tem que arcar com os pensionistas, os aposentados, o funcionalismo, e tudo isso demanda e é muito custoso, mas esses programas de distribuição de renda são muito importantes. E agora, quando a gente se depara de fato com essa pandemia, que aprofundou a crise, a gente vê como é importante a gente ter um Estado brasileiro forte, né? Inclusive, o modelo neoliberal foi colocado em xeque com essa pandemia, né? Porque se não fosse o Estado brasileiro, milhares de brasileiros, de conterrâneos nossos aí, estariam em dificuldade ainda maior, né? Então, eu acredito que esses programas aí de transferência de renda são essenciais, principalmente em países tão desiguais como o nosso. Bom, Miguel, independente de estarmos num momento econômico ruim ou um momento econômico mais favorável, o fato é que o mercado de trabalho não consegue absorver todo o contingente de trabalhadores em busca de ocupação. Muitas dessas pessoas desistem de procurar um emprego formal e partem para a informalidade. Basta a gente dar uma volta pelas ruas da cidade para observar a grande quantidade de ambulantes espalhada pelas ruas de São Paulo, em busca, obviamente, de seu sustento. Muitos deles se queixam da repressão e até de extorsão por meio de agentes públicos para conseguir trabalhar. Me diga, Miguel, na posição de futuro vereador, quais as ações podem ser tomadas para normatizar o trabalho dessas pessoas? Na verdade, essa é uma fonte de comércio das mais primitivas que o mundo conhece, né? O comércio de rua. Falar em normatizar, eu acho que é um pouco delicado, né? Eu relativizo essa questão, porque todo mundo sabe que muitos desses produtos são de origem duvidosa, inclusive, são produtos falsificados, né? Então tem que ter muito cuidado com a palavra normatizar. Agora, eu penso que dar um ordenamento, né, através de uma delimitação e demarcação de espaço, é realmente o caminho para a gente organizar esse comércio informal. Porque a gente tem que ter compreensão, né? A gente acabou de dar os dados aqui, lastimáveis, relacionados ao desemprego. São milhões de pais de família, de mulheres que precisam se sustentar e veem nesse tipo de atividade uma chance de colocar o pão na mesa, de pagar uma conta, né? de dar uma condição para o seu filho, uma condição mínima, né? Não é nem pedir muito, não é nem lazer, é realmente sobreviver. E isso deixa a gente bastante chateado também, porque muitos brasileiros não vivem, né? Apenas existem com esse tipo de situação. Miguel, ao longo da semana, enquanto eu estava preparando esta pauta para a live de hoje, me veio uma expressão na cabeça que eu vou introduzir aqui neste nosso bate-papo, que é o trabalho que gera trabalho. Você registrou em cartório recentemente um plano de compromissos para a cidade de São Paulo, caso seja eleito. Ele pode ser lido pelo eleitor na íntegra em seu site, www.migueljanete.com.br.
Várias de suas propostas e planos para a cidade vão fazer de seu trabalho diário como vereador, vão fazer parte do seu trabalho diário como vereador. Mas estas ações parlamentares também podem gerar trabalho para muitas pessoas. Fale-me um pouco sobre como funcionaria essa equação. Eu faço o convite aqui para o nosso público ir lá e dissecar o plano de compromissos que eu registrei em cartório, que eu debrucei por muitos meses para redigir. São bandeiras factíveis de serem implantadas, né? Eu tenho um orgulho profundo, que eu tenho certeza que o carro-chefe, que é justamente propor o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento das Periferias, é factível de ser implantado. E essa proposta vem de uma experiência pessoal que eu tive no governo do estado. Por alguns anos, eu fui engenheiro de um departamento que cuidava da gestão de convênios. Então, o governo do estado ele devolvia para algumas cidades que são denominadas estâncias um percentual de impostos para essas cidades aplicarem única e exclusivamente em obras de interesse turístico. Então, essa é uma lei dos anos 70 que existe no âmbito estadual e que ela destina e transfere essa receita de maneira obrigatória e anual. Evidentemente, a instância precisa atender a alguns pré-requisitos. E eu acho que dá para a gente adaptar isso aqui na cidade no seguinte sentido: os bairros periféricos teriam um percentual dos impostos auferidos. Quais são os impostos municipais? O ISS, o ITBI e o IPTU. Então, a prefeitura devolveria para os bairros periféricos um percentual desses impostos para esses bairros periféricos aplicarem tão somente em obras de infraestrutura, obras de combate à enchente, obras de saneamento, obras de implantação de galeria, obras de implantação de mini piscinões, a melhoria do parque luminotécnico da cidade, obras viárias que têm impacto, inclusive, na mobilidade urbana. Enfim, além de promover a melhoria das regiões mais afastadas, gerariam centenas de milhares de postos de trabalho. Porque tem um dado muito importante, eu esqueci de mencionar lá no começo da live, que toda família tem alguém que trabalha na construção civil, né? A cada 14 empregos formais nesse país, um advém da construção civil. Então, pode ser um encanador, um pedreiro, um carpinteiro, né? Um armador, um almoxarife, um arquiteto, enfim, toda família tem alguém que trabalha na construção civil. E a gente pode dar uma entrega muito importante para os bairros periféricos e para os bolsões se a gente conseguir viabilizar esse projeto, que eu não vou medir esforços para tentar convencer o prefeito e os colegas vereadores, evidentemente seu MDG, para implantá-lo. Vamos adiante, Miguel. Inclusive, vamos voltar um pouco mais à frente ao Fundo de Apoio às Periferias. Você vai saber o porquê. Bom, mas a pergunta que eu tenho a te fazer agora é a seguinte, Miguel. Os jovens, eles são gravemente afetados pelo desemprego, mais do que os demais segmentos etários. Pais trabalhando significa que os jovens podem se dedicar ao estudo e à formação. Pais desempregados, pelo contrário, significa os jovens tendo de trabalhar para ajudar no sustento da família. Miguel, que medidas o poder público pode tomar para evitar a evasão escolar motivada pela crise financeira? Como equacionar este problema? Eu vou te dar um dado que é bastante alarmante e talvez o nosso público também fique estarrecido, né? Depois eu mostro a fonte, eu publico a fonte aqui nos comentários. Mas, infelizmente, Roberto, cerca de 45% dos alunos que são oriundos da evasão escolar não trabalham, né? Então, é um dado muito importante, a tal da geração nem não trabalha e não estuda. Mas, basicamente, é para você evitar a evasão de quem quer estudar, quem quer mudar de vida, quem quer uma condição melhor, né? Sair da estagnação e conquistar uma vida digna, precisa, basicamente, que o poder público tome algumas medidas, né? Que passam basicamente pela estruturação
pedagógica, né, pela reestruturação pedagógica, que eu acho que é bastante importante, pela modernização das escolas, pela valorização do professor, pela capacitação do professor, né, pela melhoria tecnológica, você proporcionar o acesso a esses jovens à tecnologia também é algo muito importante, né? Então, é dinamizar o estudo, dinamizar a educação, porque eu repito o que eu disse também no início da live, o maior capital desse país é o capital humano, e a gente tem que fazer todos os esforços possíveis para que haja um menor número de evasão, ou melhor, para que não haja evasão escolar. Todo mundo consiga aí concluir o ensino médio, ingressar numa faculdade, pós-graduar, enfim, esse é o Brasil que a gente precisa lutar. Miguel, muitos políticos eles têm o hábito de propor soluções imediatistas e mágicas para problemas que são complexos. Poucos trabalham pensando no futuro. Mas o fato é que empregabilidade e geração de renda têm de ser tratados como políticas públicas que visem garantir meios de subsistência também para as próximas gerações de paulistanos. Você, Miguel, que foge a este tipo de perfil que eu disse agora, como acredita que se deve trabalhar hoje para o emprego de amanhã? Eu acho que é um apanhado aí do que eu falei relacionado à educação, à formação do capital humano, melhorar a nossa grade e estrutura curricular, valorizar o professor, proporcionar a capacitação desse mesmo professor, modernizar as nossas escolas, promover o acesso à tecnologia e à informação, né? Porque dessa maneira a gente vai conseguir chegar a um outro patamar e realmente iluminar e emancipar as pessoas. Miguel, eu vou encerrar esta live de hoje pedindo para você comentar os dados de uma pesquisa, uma triste pesquisa que foram divulgados nesta terça-feira, uma pesquisa realizada sob a rede Nossa São Paulo sobre desigualdade. Então, eu queria que você encerrasse essa live comentando esse dado, justamente por eu saber que você tem seus interesses muito voltados para o povo das periferias da cidade de São Paulo, e, inclusive, eu queria que você até voltasse a citar a importância do plano, desse projeto de lei que você pretende apresentar de apoio às periferias. E os dados da pesquisa são esses. Os lamentáveis dados da pesquisa são esses. Vou falar aqui de 2 jardins. Jardim Paulista e Jardim Ângela. Esses 2 bairros de São Paulo ficam distantes 23 quilômetros um do outro. Pois é, mas essa distância é muito maior. São 23 anos que se vive mais o morador do bairro do Jardim Paulista em expectativa de vida do que a menor expectativa de vida de São Paulo, que é no Jardim Ângela. Então, Miguel, são esses lamentáveis números que expressam a desigualdade na cidade de São Paulo, que eu queria que você comentasse. Um morador do Jardim Paulista vive 23 anos mais, em média, do que um morador do Jardim Ângela. Pois é, isso é realmente chocante, né? Se bem que a menor expectativa da cidade de São Paulo está na cidade de Tiradentes. Você comparou outros 2 bairros e já mostrou essa grande desigualdade. Então, compare com a cidade de Tiradentes, onde a expectativa de vida, segundo essa mesma Nossa São Paulo, a rede Nossa São Paulo, é de cerca de 57 anos. A gente pode falar a noite inteira aqui sobre os problemas da desigualdade na nossa cidade, né? Inclusive relacionado ao trabalho, que é o tema da nossa live de hoje, cerca de 10%, aliás, é cerca de 10 vezes maior a possibilidade dos mais ricos trabalharem perto de casa do que os mais pobres. Então, é uma cidade bastante desigual, é um país desigual, e a gente precisa ter um olhar voltado para essa distribuição de receitas, né? Eu sou muito preocupado com os bolsões, com as periferias, porque é a realidade que eu constatei através do trabalho como engenheiro civil, através dessa minha militância social, a experiência social. Então, a gente tem que trabalhar realmente para reduzir esses abismos.
Miguel, muito obrigado pelo convite para mediar mais esta live aqui. Eu desejo uma boa noite a todos, toda a nossa audiência, todo mundo que participou aqui desse bate-papo. Peço a vocês, estamos na reta final de campanha, peço a vocês que compartilhem esta live, compartilhem o material publicado nas redes sociais do Miguel Janete, para que ele alcance o maior número de pessoas e a gente garanta que no ano que vem teremos um vereador de fato competente na Câmara de São Paulo. Miguel, muito obrigado, boa noite para você e eu abro agora para você se despedir da nossa audiência. Eu vou me despedir e vou seguir, inclusive, para São Miguel Paulista. Tem um pessoal lá me esperando. São Miguel Paulista, o bairro onde eu honrosamente me formei engenheiro, onde tudo começou, né? Meu trabalho, a minha experiência nesse setor e que hoje orgulhosamente faz parte aí do meu plano de compromissos, né? E das entregas que eu vou poder dar para a nossa cidade se eu me eleger vereador. Então, meus amigos, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Nós estamos no páreo. Nós estamos mais vivos do que nunca. Só depende de vocês a gente chegar lá. Vamos criar esse milagre da multiplicação. Me ajuda carregando essa candidatura nos ombros, né? Se todo mundo que estiver interagindo, que estiver comentando, compartilhando, gostando, defendendo o meu nome, para mais uma pessoa, para mais um amigo, a gente vai chegar e vai chegar muito bem. Não vai ser apenas uma vitória, vai ser uma vitória esmagadora do fundão das periferias. Então, quero agradecer vocês por essa oportunidade. Da semana que vem, se Deus quiser, na próxima sexta-feira, a gente vai fazer a nossa penúltima live, realmente com outro tema bastante importante. E agora é a reta final, onde o coração já está na ponta da chuteira. Obrigado, Roberto, por ter mediado aí mais essa live. Uma excelente sexta e deixa eu correr para conquistar mais alguns votos.